Onde está a linha que separa a busca racional por saúde da obsessão que cega o instinto de sobrevivência, colocando muitas vezes pessoas, praticantes de academia, em situação de risco, e às vezes até da própria vida. Muitos não percebem o abuso dessas substâncias e até mesmo, em alguns casos, dependência por essas substâncias. Aí a grande pergunta que fica é: existe algum culpado? Para nós entendermos o abuso por trás de substâncias como insulina, GH, esteroides anabolizantes, os SARMs, nós precisamos entender a lente através da qual essas pessoas enxergam o mundo. Existe um transtorno psiquiátrico muito perigoso e às vezes até devastador, chamado transtorno dismórfico corporal, ou dismorfia muscular nesse caso específico, ou vigorexia. A dismorfia muscular é uma forma de transtorno dismórfico corporal. A pessoa pode ter até 100 quilos de puro músculo, mas quando ela olha-se no espelho, não é isso que ela vê. O cérebro dela literalmente processa uma imagem diferente. Ela se vê pequena, fraca e inadequada. E isso não é frescura ou vaidade, gente. É uma falha no processamento neurobiológico da autoimagem. E é isso que nós precisamos entender. E quando você se vê constantemente inadequado, o pensamento racional começa a falhar. Por exemplo, o medo da morte, que deveria nos proteger de injetar insulina sem a indicação para o uso da insulina, é substituído por um medo muito maior. O medo de ser pequeno e frágil, ou às vezes até insignificante. O medo de não ser suficiente. Mas também não é somente a imagem distorcida. Existe uma dependência química e psicológica real. Os estudos atuais mostram que quase 1/4 dos usuários de esteroides anabolizantes desenvolvem dependência clínica para essas substâncias. Isso acontece assim: quando o indivíduo usa essas substâncias e vê o corpo inchar rapidamente, o cérebro libera uma enxurrada de dopamina, que é a substância que está ali relacionada com o nosso circuito neurobiológico de dependência, que é o circuito de recompensa cerebral, que passa a ser então hackeado. A pessoa recebe essa validação externa, nossa, como você cresceu, e aí as pessoas começam a se sentir admiradas. Passa o seu treino aí, o que você está fazendo de diferente? E essa validação social, ela também acaba funcionando como uma droga, porque aquele pensamento inicial de insuficiência, de insignificância, ele passa a dar, então, lugar a uma pessoa destacada, a uma pessoa admirada. E aí o problema é que quando o ciclo da droga acaba, ou o ciclo hormonal, né, e o corpo se acostuma, a dopamina cai, e cai muito. Aí vem sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, diminuição da libido. E qual a única forma que o cérebro conhece para aliviar essa dor? Mais substâncias. Doses maiores, substâncias mais perigosas, como por exemplo a insulina, e a linha da razão foi cruzada. O indivíduo agora é refém da própria neuroquímica, porque já está acontecendo nesse momento uma alteração neuroadaptativa dos receptores e desse circuito de recompensa cerebral que envolve a dopamina como substância de recompensa e prazer. Mas nós também não podemos culpar apenas a biologia do indivíduo. Ninguém nasce odiando o próprio corpo. Esse sistema de crenças, ele é construído ao longo de um tempo. E aí nós vamos entrar naquela pergunta inicial: onde está o culpado? Existe um culpado? Talvez a verdade seja que a culpa ela seja diluída por um ecossistema tóxico que nós podemos ver nesse funil. Primeiro, a indústria e as redes sociais. Nós vivemos na era da hiperrealidade. O algoritmo de muitas redes sociais, como por exemplo Instagram, TikTok, eles recompensam o extremo. Corpos que antes eram vistos apenas em palcos de fisiculturismo profissional, agora são padrão no feed de um adolescente, por exemplo, de 16, 17 anos de idade. Mas o algoritmo lucra com essa insegurança. Segundo, os influenciadores da falsa naturalidade. Pessoas que usam farmácias inteiras de hormônios, mas vendem a ilusão de que construíram aquele corpo apenas com foco, força e fé. E possivelmente alguns estão patrocinando ou estão sendo patrocinados por algum suplemento. Isso cria uma expectativa
expectativa inatingível. O jovem tenta, falha, se frustra e se sente um fracassado. Aí, a opção que se abre, as substâncias. Sim, se por um lado o sistema é doente, nós não podemos retirar a responsabilidade individual. A vitimização total não cura ninguém. A cura começa quando o indivíduo reconhece que está tentando preencher um vazio emocional com um volume muscular. Vamos tentar olhar para a batalha que ocorre entre a razão e a obsessão em nossa mente. De um lado nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte racional do nosso cérebro, que avalia riscos, faz planejamentos de longo prazo e controla determinados impulsos. Quando está ativado o nosso córtex pré-frontal, ele nos faz entender os riscos e os perigos do abuso dessas substâncias. Mas, por outro lado, nós temos a amígdala. A amígdala, ela é uma região responsável pelo centro do medo e da ansiedade. E no transtorno dismórfico, ela está hiperativa ou hiperestimulada, gerando um pavor irracional de ser pequeno e insignificante ou insuficiente. Então, esse medo excessivo, como o medo é um mecanismo mais primitivo, ele vai desligar a nossa lógica de raciocínio. E aí talvez justifique, por algum mecanismo, o uso dessas substâncias, que são perigosas e às vezes até letal para a vida do indivíduo, como no caso da insulina. Então essa luta interna nos leva realmente a questionar: quem é o culpado nessa equação? Existe um culpado? Se você que está me assistindo nesse momento percebe que cruzou a linha, se você usa insulina, substâncias anabolizantes, esteroides, e sente que não consegue parar porque sente medo de ficar murcho, eu quero falar diretamente com você agora. Você é muito mais que o seu percentual de gordura corporal. Você é mais que a medida do seu braço. O respeito que você busca não vem do tamanho do seu músculo, mas do tamanho do seu caráter, da sua personalidade. Então, por exemplo, injetar insulina para se parecer maior não é um ato de força. Eu diria até que, se você conhece realmente os riscos, é um ato de desespero. De modo que a vitimização total não cura ninguém, mas a culpa excessiva ignora o sistema, ignora o poder social que existe em cima desse tipo de comportamento. A verdade é que essa responsabilidade ela é compartilhada. E muitas vezes nós podemos ter um sistema doente, onde a sociedade e a indústria lucram com a insatisfação crônica, ao vender padrões que são inatingíveis. Muitas vezes são propostas soluções falsas, com profissionais e influenciadores que às vezes oferecem determinados atalhos que são perigosos, dando um verniz de segurança a práticas que podem ser perigosas. Mas a verdadeira cura ela só vai aparecer quando o indivíduo reconhece a sua responsabilidade e a sua parte dentro desse ecossistema, na tentativa de preencher um vazio emocional por volume muscular. Entender essa responsabilidade compartilhada é o primeiro passo para a mudança. Então nós entendermos que não existe um único culpado. A culpa não é exclusivamente do indivíduo, mas de um ecossistema que se beneficia ativamente do sofrimento. É claro que o indivíduo também tem a sua responsabilidade, mas o abuso de substâncias em academias é uma teia complexa, não é uma linha reta. Mas nós não podemos ignorar esse contexto que está aí na tela agora e que é muito maior. Percorrer esse caminho de volta não é uma situação impossível, é complexa. Existe tratamento para dismorfia corporal, dismorfia muscular, caso você tenha chegado a esse ponto. E uma vida plena, ela é possível longe da prisão dos espelhos. Caso você tenha chegado a esse ponto, procure ajuda. A ajuda profissional, quando existe essa dependência, ela é fundamental. Isso não é um sinal de fraqueza. A dismorfia, ela é um transtorno real que exige intervenção clínica, onde nós precisamos abordar a questão da distorção da autoimagem e a dependência neuroquímica juntas, onde o desmame é necessário para evitar o colapso da dopamina. E, por fim, a reconstrução, onde a autoestima ela deve se basear na sua personalidade
formar de caráter nas suas relações sociais e na sua saúde real. Desvincular o valor pessoal da estética externa. Por isso que é importante eu repetir, o respeito que você busca não vem do tamanho do seu músculo, mas da força da sua mente, da sua personalidade. E essa força mental, ela é muito mais que músculos. É ela que vai te libertar da prisão dos espelhos para uma vida livre. Existe vida e uma vida muito boa fora da prisão dos espelhos. E se você chegou até aqui, eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo.